Oi, gente, eu sou Lisa, sou arquiteta e hoje eu vou ensinar para vocês como eu fiz esse render aqui 100% em Revit. Tanto a renderização quanto a modelagem, as famílias, tudo isso que está no meu template, que está disponível no link da bio, tá? Então, eu estou com o meu template aberto aqui, abri um novo projeto e o que eu vou fazer? Quando a gente abre, ele abre aqui na planta de modelagem, que a gente consegue ver tudo que tem dentro do template, tá? Se a gente colocar na vista realista, a tendência é que vá pesar o arquivo, porque é um arquivo muito pesado e a gente está com muitas informações visualmente aqui. Então, eu estou aqui em cores consistentes, então a gente consegue ver algumas coisas que tem. Então, essa coleção Duna, por exemplo, da Deca, então eu coloquei uma coleção aqui com vários itens hidrossanitários, e quando a gente vem nesses itens, eles já estão todos configurados para a tabela. Então, você coloca ele num projeto, já vai aparecer a imagem com o link, com o valor, com a descrição. Então, tudo isso está aqui disponível no template e tudo sempre associado à tabela. Então, a gente tem alguns tapetes aqui, a gente não consegue ver a estampa dele porque está na vista de cores consistentes, mas eu vou mostrar para vocês ao longo da modelagem, tá? Então, o que eu gosto de fazer aqui? Quando a gente abre o arquivo, ele tem muitas coisas. Então, eu vou vir aqui e vou apagar esses itens para a gente começar a modelar. Então, vem aqui em linha oculta, que fica mais fácil. Deleta os itens, ele vai dar alguns avisos aqui. E posso apagar os itens que ficaram faltando. Venho aqui no 3D para conferir se não ficou alguma coisa, porque às vezes fica alguns itens restantes. E vou apagar. Tiro um pouco o zoom aqui para ver se ficou alguma coisa, não tem nada. E vou voltar aqui para a planta de modelagem e vou começar a fazer esse ambiente. Então, isso aqui é como se fosse um home office, tá? Então, ele tem 3,80 de largura por 2,60. Então, vamos começar aqui com a modelagem. Então, venho aqui na parede, posso fazer um quadrado. E aí, vou ajustar aqui as medidas dele. Então, tem 3,80 de largura por 3,60. Por que eu deixo esse eixo aqui, tá? Então, 3,60. Para eu poder centralizar o meu desenho. Porque quando eu centralizo o desenho, ele vai cair lá nas folhas centralizado. Então, eu gosto de usar essa linha de eixo aqui, tá? Então, a gente tem aqui várias plantas. Então, planta de anteprojeto, que é o que vai aparecer a vista mais realista do desenho. A gente tem a planta de layout. Então, cada uma delas tem uma visão diferente. Mas eu começo aqui pela planta de modelagem. Então, comecei fazendo as paredes, vem no 3D que elas já estão posicionadas. E posso vir aqui e fazer o piso. Vamos lá. Aqui dentro tem algumas opções de piso. Então, concreto mais taco, concreto mais porcelanato. E aí, dentro desses pisos, a gente pode ir mudando, mas eu vou usar esse aqui mesmo. Vou vir aqui e vou selecionar essas arestas e já vou bloqueando. Caso eu mude a medida, ele vai mudar junto, tá? Por que eu gosto de fixar o piso? Aqui vamos colocar na vista realista, que a gente já consegue entender como é que ele tá ficando. Por que eu gosto de fixar o piso? Porque às vezes eu quero mudar algum item e o piso fica arrastando. Então eu fixo ele para não me atrapalhar na modelagem. Se eu quiser, posso fixar as paredes também, tá? Então vamos deixar tudo fixado aqui para a gente poder fazer a modelagem mais fácil, né? Então qual foi o primeiro item que eu coloquei? Além disso daqui, vamos ver aqui nas imagens. Me falta colocar as portas, depois a gente pode começar a fazer o resto. Então vem aqui porta de giro de 1,80 m. Então vou colocar ela aqui. E aqui na planta de modelagem, a gente não consegue ver o lado que ela tá. Então, posso vir aqui na planta de layout, ela tá vindo pra fora. Vou inverter ela e vou colocar ela com... Opa! Vou colocar ela bem coladinha na parede, então 5 centímetros aqui. Agora, a gente vai fazer essa parte da marcenaria. Então, essa marcenaria é um armário com nichos. Então, eu vou vir aqui em componente e vou digitar CG, que é a abreviação de componente de gabinete, tá? Então, eu uso algumas abreviações aqui para facilitar a nossa vida. Então, armário nicho, então a gente tem esse item aqui já. Vou primeiro ver qual é a nossa largura. Então, é 3,80. 3,80, a gente vai colocar 3 armários aqui. Então, o que eu posso vir fazer? Eu venho editar, qual que é a minha largura? A gente tem vários parâmetros aqui, tá? Depois eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Então, a minha largura é igual a 3,80 dividido por 3, que eu não tenho que ficar calculando isso manualmente. Então, dá 1,26. Então, vou fazer para ficar com o valor arredondado e vou mudar minha parede ali, tá? Só para não ficar um número quebrado. Venho aqui, coloco no cantinho e posso copiar essa família. Aqui a parede está fixada, vou desafixar ela. E vou mexer ele aqui 5 centímetros. Na verdade, eu vou deixar esse espaço aqui, porque eu quero... Vou analisar se eu quero que a minha cortina passe aqui para essa parte de dentro ou não, tá? Então, vamos deixar aqui. Essa família, ela tem alguns parâmetros. Vamos colocar aqui em texturas. Aí já saiu como render. Vou tirar. Vou vir aqui em textura. Cores consistentes, por enquanto, será? Não quero essa sombra. Isso, assim ficou melhor. Aqui eu tenho vários parâmetros. Então, quais são esses parâmetros? Então, aqui eu posso mudar o tipo da porta. Então, eu não quero uma porta lisa, eu quero uma porta de lambri. Eu vou vir aqui, eu vou desativar o lisa, vou deixar só o lambri. E ele vai mudar essa porta para mim para uma porta de lambri. Então, já consegui mudar para essa porta de lambri. Ah, não quero um lambri, quero uma porta no estilo mais clássico. Venho aqui, oculto a porta de lambri e aplico o estilo clássico, que ele vai me entregar essa porta que tem esse desenho aqui. Então, a gente tem esses parâmetros nas famílias de componentes de gabinete. Ah, quero minha porta almofadada. Então, venho aqui e coloco almofadado. O que é esse almofadado borda suave? É um almofadado que tem um abaulado, então ele tem uma certa curva.
aqui no interior. Então, a gente tem um almofadado com palhinha, a gente pode mudar esse material ou pode deixar tanto palhinha quanto no próprio MDF, tá? Então, vou colocar aqui o borda suave para vocês entenderem o que é essa diferença. A borda suave, ele deu uma arredondada nas bordas aqui, tá? Então, são alguns parâmetros que a gente tem nas nossas famílias. Em relação ao lambri aqui, então, se a gente vem aqui no editar tipo, eu posso colocar a quantidade de lambri. Eu quero 10 lambris, eu quero 20. Então, ele vai se ajustando, se adaptando a isso. A gente tem a largura do friso, isso aqui é do lambri. Então, eu quero que essa largura do lambri seja só de meio centímetro, ou quero que seja um ripado e seja de 1 centímetro. Então, a gente vai fazendo essas alterações aqui. Então, essa aresta arredondada, por exemplo, é essa borda suave do almofadado. Então, tem vários parâmetros aqui. Mexendo, a gente consegue identificar o que é cada um. Mas eu vou deixar na porta lisa aqui o modelo de render que eu vou mostrar pra gente. É esse aqui da porta lisa mesmo. Posso aplicar. E aí já tem as famílias aqui. Agora, o que eu vou colocar? Vou colocar o meu tapete. Esse tapete, se eu não me engano, ele dá West Wing. Então, vou vir aqui em componente, posso digitar tapete, e ele vai me dar uma infinidade de modelos, tá? Então, vou colocar alguns modelos de tapete que a gente tem aqui, pra vocês observarem. Então, a gente tem esse tapete aqui, que eu acho que ele é da Tokstok, com todos os tamanhos que ele tem. Tapete Laila Azul, esse aqui acho que é o menorzinho, com a vista dele. Então, tem vários modelos de tapete mesmo. Então, tanto de tapete quanto de mesa, cadeira. Tem esse tapete aqui menorzinho. Opa! Esse aqui eu acho que é da West Wing. Então, tem vários modelos realistas desses itens, tá? Esse aqui que tá no projeto, eu não vou conseguir lembrar agora. Eu vou ter que testar. Vermelho. Acho que deve ser esse aqui de vermelho. Aí, esse mesmo. Então, vou posicionar ele, vou olhar aqui na minha imagem se ele tá mais pro cantinho. Ele tá mais ou menos centralizado mesmo. Então, vou deixar ele assim. Agora, eu vou colocar a minha bancada. Então, vou vir aqui em componente e vou digitar bancada. Então, sempre CG, que é a categoria de componente de gabinete, ele vai aparecer alguns misturadores de bancada, alguns outros itens de bancada, mas eu quero essa bancada de estudo com 2 apoios. Vamos ver se, não sei se a ilha... Aqui, ó, bancada. Vou colocar ele aqui, e aí o que eu quero fazer? Eu quero centralizar ele na distância da porta. Então, venho, seleciono aqui, seleciono o eixo, e vou clicar na cota, e vou clicar em equidistante, que ele vai centralizar a minha bancada. Quando ele está equidistante, se eu apagar, ele vai manter essa equidistância. Então, se eu puxar essa parede aqui, se eu puxar essa porta, ele vai manter. Então, se eu não quiser que ele fique mudando, eu tenho que tirar a equidistância e apagar, tá? Então, tirei aqui e vou apagar. Vou vir aqui no 3D. Ele tá com 2 apoios. Eu posso deixar com 2 apoios, eu posso deixar ela apoiada na parede. Como eu vou seguir ali, eu vou deixar ela apoiada na parede, como tá no desenho. Então, eu tirei uma das partes de apoio aqui. E vou colocar ela encostada na parede. Aqui agora a gente tá com basicamente a nossa base pronta. Falta colocar a janela, que eu esqueci. Então vamos colocar. Eu tenho alguns modelos de janela, tá? Então vou colocar esse aqui que é quadriculado de madeira. Então a gente tem esse modelo de janela aqui. E vou colocar a mesa. Aqui eu não tô levando tanto em consideração o projeto em si, tá? Tô mostrando mais pra vocês a questão da renderização. Então vou vir aqui, componente, e vou digitar cadeira. Tem vários modelos de cadeira, tá? Então vou colocar essa Bertoia aqui só pra vocês verem. Então a gente tem a cadeira Bertoia, que são clássicos do design, então tem alguns clássicos do design. A cadeira Sesca também, que ele é um clássico. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Cadeira Sesca, que também é um clássico. A gente consegue visualizar ela ali. Mas a do desenho é a Round Chair. Vou procurar ela aqui. Posso digitar também. E vou colocar ela aqui. Ela ficou muito pra dentro, eu vou afastar ela um pouquinho. Mas se quiser colocar, tem alguns modelos de cadeira de escritório também. Mas, como eu tô seguindo ali, aqui, se eu deixar ele... Eu não quero trazer muito pra frente, porque aqui na imagem a gente tem uma impressora. Então, se ficar muito pra cá, fica distante da impressora e fica com mais dificuldade de pegar esses itens ali, tá? Então, eu vou deixar ela aqui. E agora eu vou começar com os livros, que pra mim é uma das partes mais interessantes do template. Então, eu fiz toda essa coleção de livros da Soline, que são coleções que a gente vê muito na internet, no TikTok. Então, é uma coleção que é muito usada em projetos de interiores. Aqui, eu vou colocar ele, começar pela parte de cima, tá? Então, vou de cima pra baixo. Na hora que eu posiciono... Opa! Ele foi lá atrás. Ele foi lá atrás, o que a gente vai fazer? Vou clicar aqui, editar plano de trabalho, selecionar um plano. Então, o plano que eu quero é esse daqui. E ele trouxe ele para essa altura, só que ele ficou lá atrás ainda. Então, vou vir aqui e vou colocar 0 para ele trazer ele para frente. Vamos vir aqui na planta de modelagem. Por que isso é importante? Para não ficar aparecendo na parte errada, tá? Na planta de anteprojeto, porque senão vai ficar aparecendo esses livros sobrepostos. Eu quero eles aqui em pé. Deixa eu dar uma olhada. Em pé mesmo. Então, vou colocar aqui 15 para ele centralizar no meio. Ele aqui tem um parâmetro de visibilidade. Deitado, eu não quero ele deitado, eu quero que ele fique em pé. Então, vou mudar aqui e o livro já está em pé. Quando a gente olha no 3D aqui, a gente consegue ver que o livro tem a capa, ele tem a lombada
e ele tem a contracapa. Então, tudo isso é para deixar o render mais realista. Porque você faz um livro, ele tá só a capa, não tem a contracapa, a gente não tem o mesmo efeito de quando a gente tem esse nível de detalhe aqui, tá? Então, eu vou voltar ele com a posição que a gente quer, que é com a lombada aparecendo nessa parte aqui. Agora, eu vou fazer um corte para eu poder copiar esses livros e posicionar eles aqui. Então, vou trazer ele aqui pro cantinho. A gente tem duas opções. A gente pode fazer um corte. Então, vou colocar ele para dentro aqui. Posso usar a ferramenta de AL para alinhar. E vou alinhar essa borda aqui. Então, eu tenho duas opções. Eu posso fazer um corte aqui e o corte vai sair com a vista de corte. Então, ele, por exemplo, não vai aparecer os livros. Então, quando eu clico em corte, não aparece nada. Por quê? Porque está na vista de corte. Eu posso vir aqui e colocar elevação arquitetônica e colocar no modo textura ou no modo realista. Ou eu posso também fazer uma elevação. Deixa eu deixar aqui no textura. Ou eu posso vir aqui e fazer uma elevação. Então, acho que é em vista. Elevação. Opa, posicionei para o lado errado. Essa elevação é uma elevação que está com as normas da ABNT, tá? Então, fiz a elevação aqui. E aí, quando eu abro a elevação, ele já vai aparecer todos os itens que não aparecem no corte, tá? Então, posso vir aqui e colocar texturas. Eu não coloco pra gente abrir o corte com a elevação, porque o que acontece? Ele pode sair numa vista que eu não quero que ele apareça. Então, por exemplo, eu quero que ele fique com cores consistentes, eu não quero ele realista, eu não vou entregar ele em realista. Então, eu não coloco pra gente travar esses itens aqui, porque geralmente eles vão ficar travados, tá? Como assim? Se eu tô na elevação arquitetônica, e aí aqui, tá vendo que esse item não tá dentro da elevação? Então, não tá incluso. Se eu coloco incluir aqui, eu não consigo fazer essa alteração, tá? Então, a gente deixa ele livre aqui para você escolher o modelo de vista que você quer. Então, agora eu vou vir aqui e vou copiar essa família múltiplas vezes. Então, o múltiplo ali tá ativado. Vou copiar ele umas 5, 6 vezes. Então, vamos para os livros, tá? Aqui tem esse, só que ele é de outra coleção. Eu quero só os da Solino. Então, não vou colocar esse arte, nem esse arquitetura, porque eles não estão aqui, não são dessa coleção. Então, vou colocar o Aspen. Quando eu coloco, ele vai voltar para o parâmetro dele aqui. Então, eu tenho que reposicionar ele. Então, vou seguir na ordem. Atenas. Eu gosto e eu modelei esses livros, então eu modelei toda a coleção, todos eles têm lombada, capa e contracapa, porque são livros muito coloridos e eles ajudam a humanizar o projeto, tá? Então são livros que eu gosto de usar. Não vou usar exatamente a mesma ordem que tá na imagem, mas vou tentar seguir, pelo menos não os livros, eu não vou seguir tão à risca assim, tá? Então aqui a gente tem essas opções já. E vou voltar aqui e vou ver o que tem do lado. Ali do lado da imagem acho que não tem nada, são só os livros. E aqui do lado eu coloquei um vaso. Uma coisa interessante sobre o template é que tudo que eu coloco aqui vai indo para as tabelas. Então, se eu for na tabela de mobiliário, essa cadeira está indicando lá. Se eu for na tabela de decoração, esses livros estão indicando lá. Então, deixa eu na tabela de decoração para vocês verem. Aqui tem todas as informações. Então, esses livros são livros caros, tá? Se vocês quiserem usar só para humanizar, não precisa colocar. Então, eu não quero que esse livro apareça aqui na minha tabela, porque eu quero que os outros objetos decorativos apareçam. O que eu vou fazer? Eu tô aqui no corte e eu vou colocar que ele não vai aparecer na tabela. Então, a tabela tá filtrando com o parâmetro N. Se eu digitar N, ele vai sair da tabela, tá? Mas eu vou deixar para mostrar isso para vocês mais pra frente. Vou para a segunda parte agora. Vamos aqui na imagem. Eu coloquei um vaso. Então, vou vir aqui no 3D. Vou digitar vaso. E ele vai me dar as opções de vaso que eu tenho aqui. Mas eu quero esse vaso ovalado. Deixa eu colocar na face, que ele tá aí no plano. Isso. Colocar na face. Agora sim, posicionou certo. Deixa eu apagar aqui atrás. Então, a gente já tem o segundo item, que é o vaso. O terceiro item são mais livros. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro. Vou copiar esse livro aqui para a lateral. Pegar no final aqui. E vou copiando ele. 5 vezes também. Deixa eu ver se tem alguma coisa do lado. Não, também são só os livros. Então, aqui nessa coleção. E quem não quiser comprar o template, mas quiser esses livros, eu tenho eles vendidos separadamente, tá? Eles estão na versão Revit 2020. O template tá na versão Revit 2024, tá? Porque eu fiz a atualização do meu Revit. 2020 ou 2021 os livros, eu não me engano. Tá escrito... Eu vou colocar o link aqui, que tá escrito direitinho qual o ano, mas acho que não, é 2021. Opa. E vou seguindo colocando os livros aqui. Sempre voltando ele para a posição
Se quiser, tem várias formas de organizar. A gente pode organizar por ordem alfabética, pode organizar por cor. Tem muita gente que gosta de colocar os livros, por exemplo, o livro é vermelho, coloca um objeto decorativo vermelho por cima. A gente pode testar isso também. Esse livro da Chanel que eu não vou colocar aqui agora, eu vou colocar ele depois. E ele não é dessa coleção, então eu quero organizar pela coleção. E Costa Esmeralda aqui por último. Vamos criar a nossa... Aqui a gente pode, uma coisa que tá faltando, é colocar a cortina. Então, os itens a gente já tem os livros aqui, com todas as visualizações, e falta eu colocar a cortina. Então, eu vim aqui, posso ser qualquer planta, de layout, de modelagem, e vou colocar a cortina. Então, eu vou vir aqui em componente, vou digitar cortina, e vai vir com a nossa cortina orgânica. Vou clicar no espaço para ela rotacionar, e vou colocar ela aqui centralizada. Qual que é a largura da minha cortina? Eu vou colocar ela terminando antes aqui do móvel, tá? Então, vou trazer ela pra cá. Vou encostar e vou ver qual o espaço aqui. Vou dividir por 2. Então, 10 vou deixar com esses 5 aqui, só pra dar essa diferença. Ela não fica exatamente encostada, então eu gosto de colocar sempre números exatos, tá? Eu tenho um pouquinho de toque com isso, então vou colocar um número preciso aqui. Quando eu venho no corte, o que eu posso fazer com essa cortina? Eu quero fechar totalmente ela. Então, aqui a gente tem a largura, que é 300, e a largura do tecido. Então, cada tecido é a metade. Então, se eu colocar a metade de 300, que é 150, eu vou fechar minha cortina. Se eu colocar que eu quero só 50, ele vai ficar com 50 de cada largura, então a cortina vai ficar aberta, tá? Ela é uma cortina paramétrica orgânica. Então, eu vou deixar ela aqui com 100. E vou voltar aqui para a modelagem. Então, vou vir aqui no corte. Aqui eu já coloquei tudo. Vamos, então, para o próximo. Aqui eu vou colocar o livro deitado. Então, vou voltar aqui para o 3D. Clico no livro CS para criar similar. E agora ele já apareceu colocar na face. Vamos ver se eu coloco ele deitado aqui. Ele já vai deitar. Pronto. Então, eu não quero Costa Esmeralda, eu quero o próximo livro, que é Dubai Wonder. Dessa coleção aqui, no template, eu já vi que já lançaram mais 3 livros. Então, eles estão lançando muitos livros dessa coleção. Então, talvez não tenham todos os livros, porque senão tem que ficar atualizando todo mês, porque todo mês tem lançamento. A última atualização dos livros que eu fiz não tem nenhum mês, já tem mais 3 livros. Eu ainda não coloquei eles, mas eu vou modelar e na próxima atualização do template eu vou colocar, tá? Então, aqui, eu gosto de centralizar o livro. Então, posso vir aqui, criar uma cota e fazer aí aqui a distância. Vamos ver se ele está centralizado. Opa. Ele não tá pegando? Vou fazer uma linha de referência. LI. Seleciono o plano. Seleciono o plano da parede. E faço a linha. Aqui, pronto. 0. E posso apagar ela aqui. Em cima desse livro, eu quero colocar um outro objeto. Então, como eu quero que ele fique centralizado em cima desse objeto, eu posso vir aqui e copiar ele. E aí eu vou selecionar o objeto decorativo que eu quero. Ali no desenho a gente tem um dado. DC é a abreviação de objeto decorativo. E todos os objetos decorativos estão como modelo genérico. Então, todos vão aparecer na tabela de modelo genérico. Então, aqui a gente tem algumas opções. Então, a gente tem um dado que é diferente daquele, que esse aqui, opa, ele não tem as bolinhas preenchidas de preto. Esse aqui é um dado da Marte. Então, quando eu venho aqui, tá com todas essas informações. Eu vou vir aqui na folha. Vou abrir aqui o caderno de obras, tá? Então, aqui vocês mudam o caderno para as informações de vocês e vou arrastar a tabela de decoração. Então, aqui. Tudo que eu colocar lá vai aparecer aqui. Então, coloquei aquele dado da Marte, ele já apareceu aqui. Os livros já apareceram aqui. Então, tudo com preço e o link. Ah, não quero que os livros apareçam porque é só para humanizar. Então, vai lá na tabela e coloca o N de não, que ele vai tirar os livros. Então, o vaso que eu usei, só o vaso que tá sem preço aqui, porque no site não tava, tá? Então, quando não tem no site, a gente não coloca. Mas os outros sempre vão aparecer o preço. Ah, eu não dei o nome ambiente? Então, vamos fazer um ambiente lá, que ele já vai aparecer aqui me indicando qual que é o ambiente da tabela que esses itens estão. Então, coloco aqui o ambiente. E vou colocar escritório. E aí aparece aqui que esses itens são do escritório. O que é o tipo? Então, é um número, é a referência que eu vou colocar lá na minha vista, se eu quiser. Então, se eu quiser, eu posso colocar que o dado é o item 1, que o livro é o item 2. E aí eu vou colocando códigos lá na vista para fazer isso, tá? Ou a gente pode só colocar o tipo aqui. Se quiser, não quiser usar esse tipo, que é o código que a gente usa, é só ocultar ele aqui na tabela de decoração. Então, vem aqui, tipo, ocultar aqui, tá? Mas eu vou manter do jeito que eu trabalho. Então, tem esse dado aqui, a gente tem várias opções. Então, Adorno Taylor. Isso tudo aqui, tem muita coisa que é da Marte. Então, a minha intenção, tem alguns itens de decoração ainda que não são itens que existem na realidade. A minha intenção é deixar só itens que existem na realidade, tá? Que a gente pode comprar numa loja. Porque se você colocar ele no projeto, o seu cliente vai comprar exatamente o item. Então, um exemplo de um item que não existe são algumas tábuas de decoração. Então,
o que eu coloquei nessa tábua? Eu coloquei um dos itens existentes nela. Então, que é esse pote de vidro aqui. Então, fui e coloquei o link dele, o link dele para comprar. Mas a minha intenção é tirando esses itens e os itens que não forem reais, eu vou deixar ele numa pastinha separada, tá? Mas isso ainda não vou fazer agora. Alguns eu já tô tirando, mas esse aqui ainda não vou tirar. Vamos mostrar algumas outras opções de objetos decorativos. Então, a gente pode colocar uma ampulheta, tem avião de papel grande, então a gente tem esse avião aqui, que ele é de poliresina, acho que não sei se é na Elo que tem ele. Então, coloquei aqui, madeira. Coloco o link, ele abre aqui no caderno, com a imagem, de onde é e o valor do item, tá? Vamos voltar aqui na elevação. A gente tem esse pequeno também, esse aqui é da Marte, ele é um avião dourado, então a gente quando coloca aqui, ele aparece na tabela. Mas eu coloquei o dado, então vamos deixar, a gente tem 2 dados, tá? Tem esse aqui, que é da Marte, e esse aqui, que ele é um dado que você pode mandar fazer, isso é um negócio tranquilo. Então, tem lugares que já tem, até tem pra encomendar, mas tem que mandar fazer. Então, esse aqui eu não quero que ele apareça na tabela. Então, vou tirar ele da tabela aqui, tá? Vou colocar o N e vou aplicar, porque ele não vai aparecer na minha tabela, e vou seguir aqui com a modelagem. Então, coloquei mais livros e ali coloquei um outro objeto decorativo. Então, vou vir aqui e vou copiar esses livros. E vou colocar tudo nesse... Não vou salvar ainda, porque eu não quero salvar. Tudo com o mesmo pra gente conseguir mudar, tá? Então, Costa Esmeralda, o Dubai a gente já usou. Esse fashion eu não quero usar agora. Então, eu vou colocar esse das Ilhas Gregas e vou seguir na ordem, pra gente fazer a ordem alfabética. Deixa eu ir igualando as propriedades, que fica mais fácil da gente achar, tá? A lombada desses livros, gente, é muito difícil de achar. Então, às vezes a gente chega aqui de perto, ela não tá com a melhor qualidade. Eu passo essas imagens para melhorar a qualidade dela, nesses sites que melhoram a qualidade da imagem. Algumas a gente consegue melhorar, outras não tanto, tá? Mas de longe isso não aparece tanto, não. Então, tem alguns que tem mais qualidade e outros não. Mas como é muito difícil achar lombada na internet e uma lombada vista de frente, às vezes a gente acaba que não tem essa lombada com uma qualidade muito boa. E por último, Jamaica Vibes. Então, coloquei ele aqui. E o outro que eu coloquei do lado aqui, ele tá deitado. Então, eu vou pegar esse aqui que tá deitado, com o objeto decorativo em cima já, que depois eu só mudo o objeto e o livro. SE para pegar no ponto final. Ele entrou aqui um pouco. Então, posso subir e posso descer com ele. Então, depois do Jamaica, vamos ver qual é o livro Já por Esplendor. Vou manter ele deitado. E o item que eu quero aqui agora é uma peça de xadrez, que é da Marte também. Eu não lembro como tá o nome dela. Vamos procurar aqui. Então, tem várias opções de objetos decorativos. Eu quero ir acrescentando cada vez mais, mas como eu modelo tudo, e tudo depende do projeto que eu tô fazendo. Então, por exemplo, eu fiz um projeto, eu coloquei um móvel de Tokstok que ele ainda não tem no template. Na próxima atualização, ele vai aparecer no template justamente porque eu tô usando nos meus projetos. Então, tudo que eu uso no meu projeto vai pro template, porque eu uso esse template na vida real, no meu dia a dia, enfim. Eu não sei se é esse ou se tá o próximo. Deixa eu olhar aqui. É esse mesmo, tá? Então, escultura peão, essa escultura ela é em concreto, e ela também é da Marte. Aí, quando eu coloco aqui, ele aparece qual escultura que eu usei e qual o preço dele na Westwing. Os itens da Marte tem diversas lojas, então eu coloco aqui qual que é a marca dele mesmo do lado. O próximo item, eu não consigo ver aqui, e eu não tô lembrando o que é, então vou deixar esse aqui pro final. Aqui a gente tem uma clave de sol. Vou vir aqui, componente, e vou digitar a clave de sol. Essa clave de sol, acho que é essa que é da Elo. Vou colocar aqui e vou girar ela. 15 para ficar centralizada e vou deixar ela sozinha porque ele é um item maior. Essa clave de sol também vem aparecer aqui no link. Então, clave de sol, elo e o preço dela que é R$70. Vamos pro próximo. Aqui eu coloquei um quadro. Eu tenho muita opção de quadro. Então, quando a gente vem aqui, deixa eu digitar quadro, tem várias opções. Então, tudo que eu não fico modelando às vezes coisas à toa. Eu faço pro meu projeto e do projeto eu trago pro template, tá? Ou algumas opções que eu uso mais. Então, a gente tem, por exemplo, aqui. Esse quadro aqui, eu vi ele no vídeo do TikTok, eu não conhecia ele. Opa, coloquei lá. Por que ele sai aqui no meio? Porque quando eu posiciono o quadro na parede, eu quero centralizar ele pelo eixo. Então, eu sempre centralizo pela altura de eixo, por isso que ele fica no meio, tá? Isso não é um erro, eu faço isso de propósito para os quadros na parede. Então, como a gente usa mais o quadro para posicionar ele na parede, a gente sempre posiciona pelo eixo, que é uma altura de 1,50 a 1,60, ele fica enterrado assim, e aí a gente vem na elevação do nível e coloca a altura certa, tá? Então, isso aqui é proposital. Volto aqui na elevação e vou alinhar aqui, então, alinho, opa, e coloco o quadro. Essa coleção de quadros foi um quadro que eu vi
no TikTok e trouxe pra cá. Posso trazer esse quadro um pouquinho pra frente, considerando que eu vou ter um item pra apoiar ele um pouco atrás. Esse aqui eu tenho que chegar ele mais pra trás. E vou alinhar o quadro também. Vou alinhar pela frente. Isso. Mas como não foi isso que eu usei, eu tô mostrando algumas opções que tem, então a gente tem vários quadros de vários tamanhos. Então aqui ele sempre tá pelo eixo. Quando a gente muda um quadro horizontal para vertical, ele muda de altura. A gente tem esse aqui, que é uma paisagem. Quadros quadrados também. Eu gosto de colocar dentro de marcenaria esses quadros mais quadrados. Esse também que é da coleção de bebida. Então tem várias opções. Esse de círculo cromático também. Enfim, mas o quadro que tá ali é um quadro, eu acho que é de Monet. Então, vou procurar aqui pelo nome. Esse diva, gente, eu adorei esse quadro. Achei ele bem legal. Que ele eu gosto de quadro que ele é uma pintura que não é tão realista. Ela tem uma pintura, mas é um pouco mais abstrata, mas não é completamente abstrata. Então, eu tento trazer esses quadros nesses estilos pra cá. Esse fluir tá aqui no desenho já ali pra baixo, então eu já vou colocar ele aqui. Então, o fluir, ele tá por aqui. Então, eu acho que é aqui. Então, vou posicionar ele. Aqui, ele tá pegando, ó, SM. Se a gente digitar SM, ele pega o ponto mediano, tá? Esse quadro fluir, então, ele tá posicionado mais ou menos aqui. Mas o que eu quero não é esse. Então, vou procurar aqui embaixo. Eu acho que é esse. Não, não é porque ele é quadrado. Esse aqui é um quadro de Monet, tá? Então, ele não vai caber aqui. Coube mais ou menos, tá? Ele tem outros tamanhos, mas esse aqui é o único quadro que eu ainda não fiz a parametrização de tamanho dele, tá? Mas antes de carregar o template, eu vou fazer essa parametrização, igual ele tá aqui, com várias opções de tamanho, ó. Então, a gente tem 20 centímetros, 30 centímetros, 50 centímetros. Se a gente inclinar ele, ele cabe, tá? Então, eu tô considerando aqui que ele tá aqui com uma certa inclinação. Vou vir aqui na planta de modelagem, vou trazer ele um pouco mais pra frente, porque eu quero que ele apareça mais. E aqui a gente já consegue ver o quadro posicionado. Voltando pra cá, o próximo são mais livros e a gente tem uma bicicleta em cima. Então, aqui, vou voltar na elevação. Esse aqui eu vou colocar exatamente os livros que estão lá, porque eu gostei da combinação de cor. Então, SM aqui, para ele pegar o ponto médio. E vou ver o título dos livros aqui. Eu não sei se eu consigo dar zoom. Deixa eu abrir a imagem, uma nova guia. Que acho que aqui eu vou conseguir dar zoom. Isso. Então, é o Monte Carlo e Japur Esplendor. Como a gente usou isso, eu posso usar uma outra cor. Então, vou colocar aqui Monte Carlo. Ele vai, como já estava aqui, ele permanece sentado. Vou copiar. Eu acho que é o de cima é Monte Carlo e o de baixo é um livro rosa. Como eu gostei da combinação de cor, eu vou pegar um outro livro rosa aqui. Vou colocar esse Palm Beach. Às vezes dá alguns mensagens assim, mas quando não muda nada, é porque não aconteceu nada, tá? Vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa. Vou copiar, posso digitar SE, que ele vai pegar o ponto final, e digito SE, que ele pega o ponto final aqui, tá? Ele fala que ele não tá hospedado exatamente nisso daqui. Então, o que que acontece quando eu não hospedo no lugar certo? Se eu deslocar isso daqui, pode ser que se desloque junto, tá? Pode ser que não, mas às vezes se você move um objeto e o outro tá indo junto, é porque você hospedou ele em determinado objeto. Então, por isso que é ideal a gente colocar ele certinho aqui. Vamos selecionar um plano? Que aí eu seleciono esse aqui e aí ele já reloca, não tem esse risco. Então, aqui é uma bicicletinha que ela é do AliExpress e eu adoro esse modelo, tá? Então, tudo que é bem realista, coisa que eu vou ter tendência a usar, eu vou modelar. Então, essa bicicletinha do AliExpress a gente encontra em vários lugares, tem também no Mercado Livre, qualquer site que você digitar. Bicicleta miniatura, vamos ver aqui. Digitei errado. Aparecem esses modelos de bicicleta aqui, retrô, miniatura, tá? Então a gente tem vários modelos, então eu gosto de modelar coisas que realmente a gente encontra para comprar. Então, se o cliente gostou ali daquilo na marcenaria dele e ele quer um modelo exatamente igual, ele vai ter possibilidade de comprar. Porque tem cliente que ele quer exatamente o jeito que está o projeto. Então, o ideal é que você use itens que você consiga comprar no Brasil, né, gente? Aqui do lado é um abajur. Esse abajur é o tripode. Eu não sei se está escrito abajur, a gente coloca aqui tripode da Tokstok. Então tá como luminária de mesa. Vou posicionar aqui, posicionei ele já, ilumina a minha marcenaria, porque a gente tem essas configurações de iluminação. Então eu quero que fique com esses dois pés para frente e o outro para trás ali, então já tem a minha luminária posicionada aqui. E o próximo item é um livro e esse vaso da Marte. Então, vou voltar aqui no 3D e vou clicar nos livros e digitar CS para criar similar para a gente colocar ele em cima do hospedeiro certinho. Venho aqui, clico no livro, CS para criar similar, posiciono ele aqui. E aí, aqui, qual livro que tá? Palm Beach, mas eu já usei ele. Então, deixa eu ver uma cor aqui que eu acho legal.
queria usar um livro mais claro. Vou deixar esse aqui verde. E aí qualquer coisa depois eu mudo, tá? Então depois era um vaso. Então vou vir aqui em componente, vou digitar vaso. E vou procurar esse item aqui. Eu acho que é esse mesmo. Então posicionei ele aqui em cima. E aí quando a gente vai lá na tabela de novo, então vamos vir aqui, eu coloquei na folha, no caderno de obras aqui na capa, só pra gente visualizar. Então todos esses itens que eu tô adicionando tá vindo aqui. Então o vaso deve estar lá pro final. Então, aqui a bicicleta, que eu coloquei o link dela no AliExpress, o vaso, o quadro e o outro quadro fluir também. Então, tá tudo aqui. Aqui do lado, são 2 livros e um barco. Isso eu lembro, e o resto eram livros em pé. Então, vou copiar esses livros aqui, já que são 2 empilhados, e vou trazer pra cá. Então, um era o livro design, e o outro era, acho que, fotografia. Opa! Esses livros são da mesma coleção de livros que eu vou colocar logo ali do lado, que é aquele livro arte, design, que tem arquitetura também. Então, eu tento usar livros que têm essa pegada mais estética também pra gente poder usar eles no projeto. Agora, esse outro item que eu vou colocar aqui é um item que eu não tenho, não achei nenhum item nacional pra gente comprar, que é um veleiro, um barco. Deixa eu procurar ele aqui que eu não tô achando. Aqui, ó. Veleiro de madeira. Eu acho ele uma gracinha. Então, eu prefiro, às vezes, usar mesmo se a gente ter exatamente igual. Então, a gente tem alguns, não nesse exato modelo, modelos parecidos, enfim, não é exatamente igual, mas esse aqui eu ainda não vou tirar do template, justamente porque eu acho que ele é bonito e eu gosto de deixar ele aqui, mas ele não vai aparecer na minha tabela, então eu vou colocar aqui como um N na minha tabela, então ele não aparece, tá? Isso aqui é um bugzinho que dá, às vezes, se você clicar em cima, ele vai aparecer de novo aqui, tá? Não é nada, não. Agora, o outro lado lá. Então, aqui, eram basicamente aqueles livros de lá, só que o arte, deixa eu trazer pra cá, o arte e o fashion, com todos esses livros de moda também ali do lado. Então, deixei livros de moda e arte juntos ali. Então, vou vir aqui, vou copiar, vou trazer aqui pro cantinho. E aí, aqui eu vou colocar o arte, que eles também têm a possibilidade de a gente tirar das tabelas. Esses livros aqui, eles são mais baratos, tá? Do que os de lá. Então, por exemplo, vamos vir aqui pra gente ver. Esses outros da Soline são muito caros, estão R$ 800. Então, às vezes, a gente vai usar só pra humanizar o projeto. Mas esses outros aqui, se quiser, pode achar também que ele não é um livro tão barato, mas ele já é mais barato que os outros, tá? Vamos voltar aqui. E aí agora são os livros Prada, Chanel, Dior. Então são 4 livros. Vamos começar pelo da Prada. Então aqui, ó, a gente pode deixar ele em pé ou deitado, ele já vem em pé, tá? Então vou copiar todos eles aqui. Esses aqui, diferente dos outros, eles foram livros que eu fiz muito tempo atrás, porque eu modelei isso aqui. Então, essa escrita não é uma imagem, não é um decalque, é uma modelagem. Porque eu tava. Quando eu não sabia muito de Revit ainda, eu queria ter livros, mas eu tava achando que as imagens sumiam, perdiam. E à medida que eu fui aprendendo a mexer, aí eu passei a usar as imagens, que é mais fácil, né? Então vamos lá. Acho que Chanel tem, eu não vou saber de cor todos os livros que tem. Chanel, Prada, Dior, Louis Vuitton. Não sei se tem mais algum. Depois eu vou colocar nesses livros essa parte do catwalk aqui pra gente conseguir diferenciar eles, tá? Mas acho que são esses aqui. Vou deixar esse aqui no cantinho, porque ele não vai aparecer. E aí, aqui em cima deles, a gente vai colocar uma outra luminária, que é uma luminária da Tokstok. Ela também tem na Shopee. Inclusive, não sabia descobrir esses dias. Bem mais barato que na Tokstok. Mas o link que eu vou deixar da Tokstok mesmo, tá? Vamos colocar mesa. Não sei se tá como mesa ou se tá como abajur. Tem essa daqui da Zara Home, que é uma que eu tenho no meu quarto, que ela aparece quando a Tokstok, na verdade eu até gosto mais dela, porque ela não aparece essa parte do apoio da lâmpada aqui, mas como eu coloquei aquela outra lá, que é uma que é muito usada, eu resolvi trazer ela pro template, tá? Então a luminária tá posicionada aqui e já iluminou aqui essa parte da marcenaria. Depois a gente pode, se a gente quiser, a gente pode colocar ponto de iluminação aqui atrás, onde a gente vai posicionar essas lâmpadas, ou a gente não precisa fazer isso, tá? Mas só pra mostrar pra vocês, que se a gente quiser, componente eu vou colocar aqui tomada. Tem vários tipos de tomada. Tomada baixa, tomada média, tomada alta. Então, esses aqui têm tamanhos padrões, tá?
Vou colocar aqui, quando eu posiciono, vou colocar aqui só pra vocês verem, tá? Ele vai aparecer a tomada. Então, se eu quiser, eu posso colocar uma tomada aqui dentro pra gente acender essas luminárias, tá? Só pra mostrar que a gente tem isso aqui dentro do template também. O próximo item, esse vaso aqui, não é um vaso que existe no Brasil. Ele existe na West Wing Internacional, mas ele é uma tendência. Então, eu modelei ele porque eu acho que pode ser alguma coisa que comece a ter no mercado nacional. A gente pode usar ele, ou a gente pode usar um vaso que tem na Riachuelo Casa, que tem essa pegada mais diferente, assim, tá? Então, esse aqui é um vaso da Riachuelo Casa, que ele é listradinho, e tem esse vaso de pastilha aqui, tá? Então, podemos deixar qualquer um dos dois. Vou deixar o outro da Riachuelo Casa aqui, só pra mostrar. Então, aqui, ó, o que que acontece quando o item não tem no Brasil? Ele vai aparecer na minha tabela? Vai aparecer. Então, ele é da Floral, que é uma marca fora do Brasil, tá? E lá fora ele custa, acho que $20, por isso que ele tá R$ 100 aqui. Eu não sei se dá pra importar, mas os itens que são internacionais eu coloco o link deles também, mas a gente não consegue, quando eu coloco o internacional quando não tem opção no Brasil, tá? Mas eu quero ter aquele item ali, porque eu acho que tem a ver com determinadas estéticas que eu quero usar. Mas eu vou deixar o vaso da Casa Riachuelo. Então, Casa Riachuelo, opa, não vai aparecer só vaso. Vou colocar ele aqui. Eu posso colocar ele em cima de um livro, então eu vou colocar um livro. Vou ver se eu acho um livro vermelho pra colocar ele, ou se um livro branco, tá? Então, de alguma cor que tem no vaso. Então, vou copiar esse Monte Carlo aqui. Vou alinhar ele, então a L, que é o comando de alinhar. E vou colocar aqui, selecionar um plano. Que eu quero que ele use esse hospedeiro. E aqui vou selecionar também o plano para ele vir aqui para cima do livro, tá? Vou procurar quais livros são. Vamos ver se ele é vermelho vai ficar bom ou não. Não, vou colocar um branquinho. Não sei se eu gostei desse amarelo aqui, não. Esse eu gostei mais, então vou deixar. Não vai ficar exatamente igual não, mas só pra gente colocar itens nacionais aqui. Aqui é um porta-retrato da Riachuelo Casa também, tá? Então eu modelo alguns itens, Riachuelo Casa, de lojas que eu costumo usar mesmo, tá? Então vou copiar os dois aqui. E aqui eu vou colocar o porta-retrato. Deixa eu ver se ele tá de frente. Agora sim, tá? Eu coloquei uma imagem qualquer aqui, só pra mostrar que é um porta-retrato. Aí se quiser usar uma foto do seu cliente mesmo, dá pra trocar isso aqui, tá? Então, por exemplo, eu quero usar uma foto do meu cliente. Venho aqui e só clico na foto e substitui pela imagem que você salvar. Porque se ela não tiver do tamanho certo, ela ajusta e ajusta pro tamanho aqui, que ele é de 8 centímetros por 5,5 a parte interna, tá? Do lado de fora, ele tem 15 por 10. Abriu aqui, ó. Só clicar na foto e substituir ela. Então, você clica aqui e vai abrir uma pasta, e aí você vai colocar a foto que você quer dentro da pasta de texturas do seu projeto, enfim, tá? E aí você pode substituir só a imagem ali. Vou mudar o livro para não ficar igual, então vamos lá ver qual que é o livro que tá aqui. Gestalt. Vou colocar o mesmo, não sei se eu já repeti ele, mas vou deixar o mesmo livro aqui, tá? O próximo são 2 livros e uma placa. Também é uma coisa que eu tenho usado muito, são essas placas, então trouxe os livros pra cá. Não vou copiar isso aqui porque a placa ela tem como hospedeiro a parede. Então, eu vou colocar aqui 2 livros iguais, que são a coleção de Oceano da Assolina. Tem livro até a prova d'água. Esse aqui é a prova d'água, mas eu não quero esse não, eu quero o outro. Esse aqui, ó, de cima. Vou deixar mais escuro por cima e mais claro embaixo. Esse Aspen já usei ele, mas vou usar de novo, não tem problema não, tá? Porque como é pra humanizar o projeto, a gente pode colocar essas coisas. Agora aqui, eu vou colocar a placa lá. Então, a placa ela vai pegar lá na parede. Na parede não, né? No fundo do móvel. Deixa eu ver se tá como placa. Aqui. Placa decorativa. Também é uma placa, uma família que existe. Ver se ele selecionou certinho. Selecionou. Vou aqui, vou alinhar ela no meio e no meio. Vem aqui nas tabelas, tá? Aqui, ó, placa decorativa, Elo 7 também. Então, de frente, a gente vai conseguir ver essa placa. Aqui tá o quadro, eu acho que ele tá posicionado certinho. Então, é o quadro. Aqui do lado eu coloquei um tabuleiro de xadrez. Então, esse aqui eu lembro que foi um tabuleiro. Então, vou vir aqui, tabuleiro de xadrez, e vou posicionar ele no lugar dele. Vamos voltar aqui. Então, tá faltando basicamente a parte de baixo. Aqui em cima eu vou colocar... Ah, acho que aqui tem um globo que não tá aparecendo na imagem lateral, mas na frontal ele aparece. É um globo mesmo, um globo da Zara Home. Então, vou vir aqui, vou vir no 3D e vou colocar esse globo. As coisas da Zara Home costuma
sumir, aparecer, então tem coleção que nem sempre está disponível, então isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, tá? Depois, na hora de especificar, é sempre bom conferir as tabelas, ver se os preços não mudaram, ver se esse item dessa coleção ainda está no site, se a gente tem disponível ou não, tá? Aqui, a gente tem uma impressora, então vou colocar impressora. Tem impressora A2 e tem impressora tamanho padrão, vou colocar aqui tamanho padrão. Coloquei ela aqui. Aqui eu tinha colocado uma bandeja com umas xícaras, tá? Até as bandejas que eu uso são bandejas que tem em sites que a gente consegue adquirir elas, tá? Então, coloquei essa bandeja aqui e vou colocar a xícara. Como eu criei esse hábito de usar os itens que realmente tem no Brasil, sempre tentar pegar uma coisa que existe, até a xícara eu coloquei a especificação dela aqui na tabela, tá? Se você não quer apresentar essa tabela com essas informações, não precisa, mas eu gosto de colocar com exatamente tudo que eu usei. Então, coloquei as xícaras aqui. Eu ia alinhar isso aqui na impressora, mas não vou não. O próximo item é uma Kombi. Essa Kombi eu modelei esses dias. Aqui também eu tinha colocado uma luminária nesse cantinho aqui. Eu sei que eu coloquei uma outra luminária em algum desses pontos aqui, que é uma luminária da Zara Home também. E aí eu vou colocar ela daqui a pouco. Mas vou colocar agora a Kombi. Como não tem... a Kombi tá sem nada, eu vou colocar um livro aqui que não tá aqui. Que é... Deixa eu ver, não vou usar isso não. Ah, esse do Metaverso ainda não tinha usado. Então vou colocar ele aqui. Aqui também é da coleção da Soline. E vou colocar a Kombi, tá? Tem alguns itens que a gente tem parâmetros de visibilidade, de cor. Então aqui eu tenho a opção verde, que é a opção que tem lá no site, tá? Então, essa Kombi, por exemplo, o que tá underline 24 ali? Eu sempre coloco underline, porque eu vi que é melhor pra gente evitar problema no arquivo. E aí eu mantive me fazendo isso, tá? Então, a gente tem ela na opção verde e tem ela na opção vermelha. Também a gente coloca aqui, coloquei a verde. Deixa eu ver aqui onde ela tá. Aquele 1,24 ali é na escala dela, tá? Então, escala 1 para 24, ela é R$200. Se eu quiser aqui, vou mudar aqui, ó. Mudei pra vermelho, ela já mudou aqui pra Kombi na cor vermelha com o link dela. Mas ali, apesar de eu ter colocado verde, que eu vou deixar... de eu ter colocado vermelho, eu vou deixar no verde mesmo. Então, coloquei ela aqui. Aqui, esse próximo item, essa configuração aqui do Revit, então a gente tá percebendo que isso aqui tudo é branco, ó. E ele renderizou isso meio preto. Isso aqui é uma vitrine de memórias da Luiza Porto. E aqui dentro eu coloquei uma máquina fotográfica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer isso aqui pra frente, porque o Revit, na hora de a gente renderizar, ele tá fazendo essa sombra no vidro transparente, tá? Então, vamos lá. Vitrine. Ela tem de madeira também. Não sei se eu coloquei... Acho que eu coloquei a média. Vou colocar ela aqui e vou trazer ela um pouco mais pra frente pra ver se a gente consegue tirar essa configuração de sombra ali, porque tá vendo aqui, ele é branquinho, tá? Vou copiar isso aqui, porque como colocar um negócio ali dentro não é... A gente não vai conseguir, não sei se consigo fazer isso, selecionar ali, eu vou colocar o item. A câmera fotográfica, eu coloquei o modelo de câmera também aqui na tabela, tá? Mas eu não quero que a pessoa compre essa câmera, porque geralmente, sei lá, a pessoa fala que ela gosta de fotografia, ela tem alguma câmera, coloquei um modelo aqui, mas eu não quero que isso apareça na tabela. Mas como eu coloco informação de tudo que eu modelo, por hábito mesmo, eu vou colocar aqui não, porque eu não quero que isso apareça na tabela, tá? Então aqui eu vou colocar uns 30 pra ver se centraliza. 28. Acho que vai ficar um pouco mais... Não, deixando 30 minutos mais pra frente, tá? Se depois no render eu achar que tá muito pra frente, eu volto. Depois a gente vai posicionar a câmera. E aqui do lado a gente tem mais 2 livros. Sevilha Arte. Então aqui a gente colocou... Eu coloquei esse avião de papel aqui, mas eu achei que ele ficou muito discreto. Então vou colocar algum outro item aqui. Acho que vou colocar um item que eu tinha colocado no outro render que eu fiz, que foi uma ampulheta. Então vou passar isso aqui pra cá. Vou colocar algum outro livro. Então esse do México aqui eu ainda não coloquei ele. E vou copiar também pra colocar uma ampulheta aqui. Essa ampulheta, ela também é da Marte, mas a ampulheta eu acho que é da Marte mesmo. Mas tem em diversos lugares aqui. Deixa eu ver. É da Marte mesmo, tá? Então, aqui, por exemplo, um negócio que eu quero falar, esse tipo de imagem a gente não consegue mexer nele. Então, o que eu tenho que fazer? Por exemplo, essa ampulheta aqui, ela é com areia rosa, eu comprei com areia preta, eu quero trocar a imagem. Eu tenho que editar, tipo, e aí quando eu edito, eu venho aqui, e aí eu vou e mudo essa imagem. Então, quero mudar a imagem, eu clico aqui, recarregar dia, ele vai abrir dentro da pasta. Como eu fiz no meu computador, ele não vai abrir na pasta certa de vocês. Vocês vão ter que procurar onde é que vocês vão salvar isso aqui, tá? Então, eu recomendo salvar todas essas pastas dentro de material atalho, ou fazer como tem dentro... Quando a gente compra o template, lá tem tudo explicadinho como que faz pra gente não perder essas texturas, tá? E aí, você salva aqui com areia preta e vai e usa ele, tá? Deixa eu fechar, porque como eu não fiz nada, eu não vou carregar ele lá dentro. Então, coloquei aqui e vou colocar mais alguns livros empilhados aqui. Isso aqui não vai aparecer aqui, mas a gente vai tentar fazer um render de frente também. Aqui do lado, eu não lembro qual... esse aqui é a luminária da Zara Home. Vou copiar aqui
Só que eu vou colocar ele no cantinho, porque eu quero colocar uns livros em pé ali, igual eu fiz na parte de cima. Então, deixa eu copiar isso aqui, e aí aqui eu troco a ordem. Isso aqui tá só na frente, tá? É a cortina. Vou ocultar. Vou trazer essa parte aqui pro canto. E vou selecionar isso aqui e os livros e vou trazer pra cá. Aqui, ó, a gente tem que descer ele, que eu colhei ele em cima ali. Esse aqui de baixo tá um pouquinho maior. Então, SE é pra pegar no ponto final. Quero colocar um outro livro. Opa, mexi na janela ali. Por isso que eu gosto de fixar esses itens, porque senão a gente fica mexendo em coisa que a gente não quer. Tá vendo aqui? Não tô conseguindo pegar esse livro. Aqui, deixa eu trazer ele pro lado. Aqui eu vou colocar uma outra luminária. Então, IL é a abreviação de luminária, tá? Posso vir aqui. Ah, por que ele não aparece aqui se eu digitar? Porque esse item é um modelo genérico, ele só vai aparecer outros itens de modelo genérico aqui. Então, eu tenho que ou copiar uma luminária para trazer para cá, ou abrir ele aqui em componente e digitar IL. IL underline, aí eu já consigo filtrar mais. Aí vai aparecer aqui os modelos de abajur. Então, tem esse aqui da Zara Home também. A gente tem essas arandelas de quadro, que eu não cheguei a colocar, mas se a gente quiser, a gente pode colocar também. Tem essa luminária pera da Tokstok, que é um modelo que eu gosto também. Então, posso colocar ela aqui, a gente coloca, ela já ilumina. Mas a que eu tinha colocado era essa coleção aqui da Zara Home, que ela tem várias opções. Então, tem dela branco, tem dela na versão cromada, dourado, enfim. Então, como tava prata lá, vai ficar a versão prata aqui e vou só mudar esses livros aqui pra não ficar repetindo o livro. Então, esse Marrakech que eu não tinha colocado, não tinha usado ele ainda, então vou colocar ele. Vamos ver alguns outros que eu não tinha usado. Esse Lake aqui, acho que eu não tinha usado ele. Então, vou mudando os livros aqui. Miami Beach não usei. Esse aqui não vai aparecer naquele ângulo de render, mas se a gente fizer um render frontal, ele vai aparecer. Por isso que eu tô mudando aqui, tá? Monte Carlo já usei. Esse aqui eu acho que não usei. Esse de Mykonos também não. Deixa eu ver no corte aqui, fica mais fácil. Esse do oceano eu vou deixar ele bem no cantinho aqui, porque dessa da coleção são os que eu não gostei muito não, da capa dele não. Palm Beach eu usei. Esse Provence Glory não usei também. Aí aqui, eu vou colocar esses livros lá na parte de cima também. Vou colocar aqui do lado. E vou colocar um objeto decorativo. Ah, eu lembrei que ele tava ali, era um vaso. Então, vou colocar um vaso ali, um vaso maior. E vou só mudar esses livros aqui pra gente não ficar com a mesma ordem de livro, tá? Então, vamos lá. Sevilha Art não usei ainda. Vou pegar ele e vou dar MA, que é igualar as propriedades do objeto. Quando ele não pega, a gente clica em Tab, que ele vai mudar ali, tá? E aí vou colocando esses livros que eu não usei ainda. Esses Amoris, não sei se usei. Então, são 43 livros da coleção da Soline. Eu vou deixar o link tanto do template quanto dos livros que a gente consegue usar no projeto. Então, tem muita opção de livro pra gente humanizar, tá? Tem alguns outros livros também, que é desse que eu tinha modelado. Esse aqui acaba que eu nem uso muito, não. Mas como eu modelei eles direitinho, eu gosto de deixar aqui, tá? Mar Vermelho e acho que só tem mais um pra mudar. Tunda del Leste. Então, o que eu falei da lombada. A gente olhando de longe aqui não tem a melhor qualidade do mundo, porque pra eu achar essas imagens de lombada, que eu demorei uns 3, 4 dias, passei pra melhorar a imagem várias vezes, mas quando a gente olha no render, a gente não consegue ver isso, tá? Então, fica com uma qualidade muito boa. Então, aqui, falta aqui o computador e o vaso. Então, vou vir aqui no 3D e vou colocar o vaso que estava faltando. Esse vaso que eu coloquei ali em cima é um vaso que não existe também. Então, futuramente, eu vou trocar ele. Esse aqui, por exemplo, é um vaso da Marte. Então, ele existe. Então, é o que eu tô falando. Vai aparecer na tabela, vai aparecer sem link. Então, esse aqui, como ele existe, ele tá com o link aqui. Deixa eu ver aqui no final. Tá em ordem alfabética, né? Então, aqui, ó. Vaso cerâmica Marte na cerâmica rosa. Mas não era esse que eu usei, então vou usar o que eu usei. Que era um desses, tipo 2. 3, então. E aí não tem link, não tem muita informação dele não, tá? Acho que é basicamente isso. Aqui talvez eu possa colocar alguma outra coisa, colocar algum vaso. Então, deixa eu ver aqui se eu vou colocar alguma coisa aqui do lado. Como se fosse um objeto que fosse para segurar o livro. Então, deixa eu ver todos os objetos decorativos aqui e ver se alguma coisa eu vou colocar.
Então, já usei ampulheta. Talvez não bandeja, não. Tem um item. Não sei se... Entendi. Tá, não deu por causa do hospedeiro. Deixa eu ver se eu coloco algum cesto aqui. Eu poderia colocar algum quadro aqui também, tipo esse quadro trama. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Pronto, vou deixar esse quadro aqui. Vou só alinhar ele aqui embaixo. Agora, o que tá faltando? A gente colocar esse quadro maior, que é um quadro que não existe, tá? Então, tem itens que existem, itens que não existem. Esse que não existe, vou vir aqui, digitar quadro. Eu poderia colocar nesses tamanhos gigantes que tem aqui, os quadros, eu coloco ele para posicionar do piso, tá? Então, coloco aqui, encosto aqui no cantinho, e aí já coloco a altura dele de 1,50 m, que é o eixo do quadro que eu gosto de cotar. Depois eu vou alinhar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo alinhar da vista 3D. Não. Então, aqui, o quadro que eu usei não é esse. É um quadro que não existe, que eu peguei só a imagem, tá? Então, esse aqui, quadro céu rosa, então ele não existe, mas como é para reproduzir a imagem, vou colocar aqui. Vou vir aqui, opa, e vou alinhar o centro dele. Então, peguei aqui e peguei a linha central, então meu quadro já tá alinhado. Deixa eu conferir se é assim mesmo que ele tá posicionado, se é 1,50 ou 1,60. Acho que eu coloquei 1,60 porque aqui ele tá um pouco mais alto. Então, vou colocar aqui a altura 1,60, que é bom que ele fica alinhado aqui com o final da porta. E o que tá faltando aqui é o computador. Deixa eu salvar. Como é um MacBook, vou digitar aqui. Tem o desktop e tem o computador, notebook, né? Vou colocar ele aqui em cima e vou dar uma giradinha nele aqui, acho que de 30 graus, 20 graus, não sei, deixa eu ver 20 se fica bom. Acho que não era isso tudo que tava, não. Enfim, vamos deixar ele assim. Deixa eu ver, acho que era 15. Assim tá melhor. E vou trazer ele aqui um pouquinho pro lado, tá? Os itens de eletrodoméstico também têm as informações de tabela. Então, imagem, link, valor. Então, isso aqui, por exemplo, para um computador de mesa, você não vai indicar qual computador de mesa da pessoa. É muito difícil. Mas o eletrodoméstico que você vai usar, você vai indicar. Então, tem a televisão, a gente vai indicar, tem os modelos de televisão que a gente mais usa, com link, valor, enfim, tá? E aí, aqui agora, o que tá faltando? Isso eu não tinha colocado nem na outra modelagem lá, tá? Então, tá faltando aqui um interruptor e pontos de tomada. Posso colocar aqui só pra gente ver como que funciona isso, tá? Então, vou vir aqui, IL, underline, interruptor. Eu vou digitar só interruptor. Então, tem interruptor simples, interruptor duplo e triplo. Eu vou colocar o triplo porque como eu coloquei 3... Deixa eu ver se ele posiciona certo aqui, ou se ele virou. Isso aqui porque a gente tinha colocado ele do outro jeito. Isso. A altura do chão eu vou tirar aqui. Isso também já vai para a tabela, tá? Deixa eu dar Ctrl Z porque eu não sei onde é que eu enfiei o outro. E eu não quero que apareçam dois itens aqui. Então, vamos lá. Eu vou colocar ele aqui. Se ficar numa altura errada, só venho aqui e coloco o 0, tá? Então, aqui, se eu vier nas tabelas, tabela de elétrica. A gente tem duas tabelas de elétrica. Então, deixa eu abrir na folha aqui. Onde é que ela tá? Tem essa tabela aqui, que é para compra. Então, eu deixo nas tabelas de compra. Então, o que tem aqui? Um interruptor do tipo 3, que tem interruptor triplo e qual é a simbologia, tá? Essa simbologia da BNT, qual a altura e qual a quantidade. Se eu colocar mais pontos de tomada, vai aparecer lá. E tem a legenda de elétrica. Então, para que eu uso a legenda de elétrica? Para indicar para a pessoa o que é. Então, nem sempre vai caber na folha essas imagens aqui. Então, eu gosto de usar essa outra legenda aqui, que é só a simbologia e a descrição. Então, não tem quantitativo, não, tá? Então, tem dois tipos de tabela. Você usa o que mais fizer sentido para você. Aqui, vou vir aqui na modelagem. Então, tem a simbologia aqui. O que significa A, B, C e D? A é a tecla 1, B é a tecla 2 e C a tecla 3, tá? Então, aqui, a gente pode mudar essas teclas se a gente quiser. Colocar 1, 2 e 3, enfim, eu coloquei como tá na sugestão da BNT. E posso também colocar uma tomada baixa aqui. Então, CS para criar similar. Deixa eu ver, vou copiar ele aqui para a lateral. Vou colocar aqui no meio. E aí, vou colocar tomada baixa. Então, a gente tem tomada baixa de 1S, que é um sistema, né? 2S, 2 sistemas. Então, aqui eu vou colocar 2, tá? Porque senão, se ficar 3, fica muita coisa embolada. Qualquer coisa coloca 2 pontos e ele aparece com a simbologia aqui, tá? E isso tudo vai aparecer nas outras plantas. Então, planta de elétrica. Eu venho aqui na planta de elétrica, eu deixo isso aqui escrito, ó, que o ideal é para usar a estrutura de arame para cotar, porque senão fica pegando na lateral. Mas a gente vem aqui, olha como é que a planta de elétrica já tá indicada bonitinha, tá? Então, coloco na planta de elétrica
tiro tudo que é decoração, porque isso não tem muita função para a planta de elétrica, mas deixo, por exemplo, um computador. Isso é uma coisa importante para ensinar a planta de elétrica. A impressora, isso é importante aparecer. Então, vamos colocar, por exemplo, aqui uma tomada aqui na impressora, tá? Ele mudou aqui, ó, na hora que eu crio. Colocar na face. Isso, tem que colocar na face vertical. Então, vou colocar aqui atrás. Opa. Eu não quero baixo, eu quero ele mais ou menos médio. E eu quero uma tomada só. Então, mudei aqui, ele vai aparecer atrás e a gente consegue usar ele, tá? Só que aqui, provavelmente, deixa eu ver no corte aqui onde é que tá aparecendo. Porque ele tá atrás aqui, ó, se eu apagar, tá vendo? Tá lá atrás. Então, eu tenho que colocar ele no mobiliário. Ou eu posso mover ele 2 centímetros pra frente, que aí eu não tenho trabalho de relocar, então o que eu vou fazer? Vem aqui, por que ele não tá aparecendo lá? Porque ele não tá na parede, ele tá na marcenaria. Eu não consigo mover, mas eu consigo copiar. Então, eu copio aqui e posso apagar o outro item. E aí, na hora que eu venho no corte, ele tá aparecendo aqui. Se eu quiser deitar, eu posso deitar. Se eu quiser que ele fique em pé, eu posso deixar que ele fique em pé, tá? E consigo mudar a altura dele também dentro do tipo aqui, tá? Se mudar no tipo, vai mudar todas as alturas das tomadas médias. Ah, eu quero só uma com altura específica. Vem cá e duplica, tá? Então, vou tirar porque esse aqui não quero que apareça, só os dois ele tá bom. Então, aqui no 3D tá aparecendo a tomada lá de baixo, dá pra ver ela. E também o interruptor. Aqui a gente tem a nossa cortina aparecendo aqui um pouquinho. E tá faltando eu colocar o forro e fazer o projeto de iluminação. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o forro. Então, forro, eu faço tudo na planta de modelagem, tá? Vou selecionar a parede. Aqui, ó, tá em terra. Então, eu vou colocar forro terra. Colocou o forro pra mim. A cortina ficou pra cima, eu quero que ela fique pra baixo. Então, eu vou mudar a altura. Então, 2,50, aí minha cortina vai abaixar e vai ficar na altura certinha, tá? Então, agora aqui eu vou vir nas plantas de forro. Tem a planta de circuito e tem a planta luminotécnica, tá? Tem algumas diferenças de uma para outra. A planta de circuito é para aparecer basicamente só a luminária, tá? Então não tem que ficar aparecendo muito item decorativo, não. Então aparece bem menos informação. Então vamos fazer aqui na planta de luminotécnica. Eu vou colocar aqui os spots, que eu gosto de trabalhar só com spot. Então, spot quadrado. E vou sair. Eu vou posicionar primeiro esse aqui. 60. Deixa eu posicionar a linha dele, tá? Então, 3. Aí aqui eu gosto de vir cotar para eles ficarem certinhos, né, gente? Então, edito aqui. Aqui, para ficar igual nas laterais, vou colocar 55. Então, a regra é x e 2x. Então, se aqui tem 50, o ideal é que aqui tenha 100, tá? Ah, não, então vou fazer o contrário. Então, aqui vai ser 50, que é a regra do x, 2x. Então, 50, que esse aqui vai dar certinho, mas é o outro lado que não vai dar. Tem que mudar o de cá. E 1. Mudei errado. Isso aqui, ó. Isso, agora tá certo. E vou vir aqui. Vou ver qual é a distância. Aqui eu acho que aqui vai ser 60. Então, vou copiar aqui. Essa atualização do Revit eu gostei bastante, que ele desloca tudo. Eu tava usando Revit 2020, então nem sei de qual versão que foi. Mas é uma mudança que achei bem útil. Vou cotar aqui pra ficar certinho. Vamos ver se aqui deu 80. Então, posso selecionar tudo e aqui eu colocar 0,7. Pronto. Agora, a gente tem que fazer uma vista pra gente renderizar. Então, aquele ângulo que tá lá, vai ser tudo modelado no Revit. Então, da modelagem até a renderização. Parece que tá flutuando, mas é a sombra só. Aqui eu vou vir na planta de modelagem e vou pegar uma vista mais ou menos daquele ângulo de lá. Aqui, qual que é a vista que vai cair? Render, que é a vista que já está configurada que eu quero. Então, vou colocar aqui. Não sei se é mais ou menos aqui, né? Eu acho que eu peguei mais ou menos daqui, tá? Porque aparece um cantinho da porta. Eu gosto de deixar 1,20 por 1,20. Aplico aqui. Oculto o que eu não quero que apareça, então vou ocultar aqui a janela, porque eu quero que a vista fique mais longe. Se ela ficar perto demais, ela vai ficar muito deformada. Então, posso ocultar isso aqui e vou ocultar isso aqui, depois eu vejo como que eu quero posicionar. Então, aqui, ó, não, eu peguei mais de lado. Ah, eu quero editar. O que que eu faço? Clico aqui em cima, deixa eu fechar as outras vistas. Clico aqui em cima e vou girar aqui para pegar o que que eu quero. Então, eu quero que apareça um pedaço da porta. Vamos ver se vai ficar com uma vista parecida lá. Quase. Dá pra deslocar um pouquinho pra cá. Opa.
E aí aqui eu tenho praticamente a minha vista já igual do desenho lá. O que eu vou fazer? Se a vista ficar muito distorcida, então muito comprida, ela vai Na verdade, se ela ficar muito comprida, ela vai distorcendo a lateral. Então aqui talvez não fique tão legal. A gente pega esse canto aqui e mostra que a gente ocultou a parede. Eu não quero mostrar que eu ocultei a parede. Eu quero que apareça como se estivesse dentro do ambiente. Então eu posso vir aqui e puxar essa vista, tá? E aqui vocês podem ajustar o tamanho, se vocês quiserem ele com um determinado tamanho, enfim. Eu vou dar um nome aqui, que é o nome que vai aparecer lá quando eu for renderizar na nuvem. Então, escritório. E, geralmente eu não coloco acento, não, mas como é um arquivo que a gente não vai usar ele pra nada, tipo, não é um projeto em si, eu vou colocar, tá? Mas eu não evito colocar acento. Esse aqui eu não quero que fique aparecendo esse livro preto na lateral aqui, não. Então eu vou trocar ele por um livro que eu acho que tem uma capa mais bonita. Trazer pra trás aqui. Eu vou trocar todos os livros que estão na frente pelos que estão aparecendo lá. Então aqui vou colocar bem, vou deixar dois, que ele fica encostado no fundo da prateleira. Então vou voltar aqui na imagem e vou ver qual que tá aparecendo ali. Monte Carlo. Ah, vou deixar esse aqui mesmo. Só esse preto aqui que eu vou trocar. Na verdade, eu vou trocar esse Hamptons com esse preto. Então, eu coloco o Hamptons aqui. E aqui eu vou colocar o da Jamaica. E no outro eu vou trocar aquele livro ali, porque eu não gosto muito de laranja, não. Vou trocar esse aqui com esse. Opa. Eu esqueci qual era o livro. Era Capri? Não, Capri é o que tá ali já. Não sei qual que era, mas vai ficar esse aí mesmo, tá? E aí aqui, agora, é só mandar renderizar na nuvem, porque ele já tá com as configurações de render, tá? Então, o meu objetivo com o Revit é tentar cada vez mais usar somente o Revit. Então, limitações que a gente tem, por exemplo, a gente não consegue ter uma cama boa no Revit. Eu não tenho uma cama boa no meu template. Eu já tentei fazer cama de diversos jeitos. Usando massa, usando modelagem orgânica, eu consegui fazer até uma cortina orgânica, mas não consegui fazer uma cama. Então, tem coisa que não tem o que fazer. O que você pode fazer é usar elementos do sketch. Mas, pra mim, o máximo de coisas que eu puder modelar e não ficar importando pro meu arquivo ficar leve é o que eu vou fazer, tá? Então, aqui, eu vou vir aqui em vista. Se eu renderizar aqui, ele nunca fica tão bom quanto renderizar na nuvem. Então vem aqui e renderizo na nuvem. Vou renderizar, e aí quais informações eu tenho que colocar? Só tem que ficar com o máximo de qualidade. Então aqui, final e máximo. Então, com 16, eu não sei, 16 créditos, isso. E vou colocar aqui para me enviar um e-mail quando o render estiver pronto, que aí eu volto para mostrar para vocês. Então, o bom da gente ter usado esses itens aqui é que a gente consegue ver que o render vai ficar diferente, tá? Então, eu não usei os mesmos itens, então vocês vão ver que tem coisa diferente aqui pra ver que é realmente o mesmo render e é só mandar renderizar na nuvem, tá? Vamos fazer uma outra vista aqui, só que agora de frente. Então, vou colocar aqui na câmera, já vou mudar aqui a altura pra 1,20 e vou pegar da frente aqui, tá? Quando eu pego alguma coisa que fica na frente, eu gosto de pegar mais longe pra imagem ficar melhor. Eu vou esticando ela até aparecer a lateral desses objetos aqui pra eu conseguir ocultar a parede, tá? Então, vou puxando aqui. Ah, já tava aqui já. Vou ocultar na vista elemento. E volto aqui. E posso vir fechando aqui, tá? Então, aqui eu quero que apareça o quadro, não quero que apareça a janela. Então, vou puxar aqui pra lateral. Vou descer aqui, porque eu não quero que fique... Eu acho que a proporção de teto e de piso que tem que aparecer tem que ser a mesma. Eu não sei se eu prestei atenção nisso na hora que eu fiz essa outra vista aqui. Mas esse é algo que eu gosto. Ficou a mesma, tá? Então, eu gosto que a mesma proporção de teto e de piso apareça. Não fique só teto ou fique só piso, tá? Então, vou pegar pra baixo desse spot aqui. Aí, aqui, se eu quiser que o render fique com a qualidade melhor, eu posso ocultar a parede. Então, quanto menos coisa tiver pra sombrear isso aqui, vai ser melhor. Só que aí, aqui, ó, eu vou ficar sem parede. Então, o que eu posso fazer pra renderizar, por exemplo? Eu posso dividir minha parede. Então, é uma gambiarra? É uma gambiarra. Mas se você quer evitar ficar usando outros programas e usar só o Revit, tem horas que a gente pode fazer essas coisas. Então, dividir a parede aqui e vou vir aqui e vou ocultar, tá? Então, ocultei, vai entrar mais iluminação, meu render, consequentemente, vai ficar melhor. A minha cortina ainda tá aparecendo, ninguém vai saber que eu ocultei essa parede. Isso aqui, se alguém perguntar, é a sombra da janela. E a vista de frente aqui, acredito que esteja pronta. E vou mandar para renderização, tá? Então, vista, renderizar na nuvem. E aí, final aqui e máximo. Iniciar a renderização. Continuar em segundo plano, você pode continuar trabalhando. E é isso, gente. Eu vou esperar as imagens ficar prontas e vou mostrar para vocês.
gente, pra mostrar pra vocês que o render tá sendo feito aqui em tempo real. Então, não tô editando, não tô fazendo nada. E ele tá renderizando aqui na nuvem. Então, a gente pode ver que tá com os desenhos que a gente fez. Então, aqui a gente tem, ó, uma ampulheta que não tá igual nesse outro aqui, que é o que eu tinha feito. Deixa eu tirar o zoom dele, que é o que eu tinha feito, tá? Então, a nossa imagem tá renderizando, tanto essa quanto a de cá. Essa aqui, ela tá saindo um pouquinho diferente. A gente tá vendo que a configuração dela ali não tá tão amarelada quanto a outra, mas é porque o render ainda não terminou, tá? Então, na hora que tiver 100% pronto, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Mas a vantagem do render no Revit é que a gente não tem esses problemas de sombra que tem no Lumion, que é uma coisa que tava me incomodando muito, e que agora no Revit... Ah, ficou faltando uma coisa que eu esqueci de colocar. O rodapé aqui. Mas, enfim, tá? Vou mostrar pra vocês como é que coloca. Deixa eu só vir aqui. Isso aqui, gente, só essa vista já ela tá muito boa. Se você quiser, você não precisa nem renderizar. Você pode mostrar pro cliente assim mesmo, que dá pra entender completamente o projeto, tá? Mas aqui, se eu quiser colocar o rodapé, o que eu venho? Parede, moldura, tá? E aí vai aparecer o rodapé. E aí, aqui, no limite de onde trava, eu coloco ele, dou ESC, e aí é só eu puxar ele pro tamanho que eu quero, tá? Tem que puxar no 3D normal, que aqui não dá pra ver, não. Deixa eu ocultar aqui. Então, posso colocar lá do lado também? Enfim. E aí, a gente também tem esse rodapé na planilha, tá? Então, planilha não, na tabela, né? Então, aqui tem uma tabela de... Cadê? Tabela de rodapé. Na hora que eu abrir a folha... Cadê? Eu mexi nessas tabelas aqui agora, mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Qual é o tipo? Rodapé 1, com a imagem do modelo, rodapé de poliestireno branco. Mas enfim, tudo aqui, se a gente colocar na tabela, se eu vier e colocar uma imagem for renderizada. Vamos abrir aqui pra ver? Eu não sei se a gente renderizar essa vista aqui de cima, por exemplo, se alguém quiser fazer esse tipo de perspectiva, como fica, tá? Não testei. Mas na vista de frente fica bem legal. Deixa eu voltar aqui. Então, as imagens já estão renderizadas aqui. Então, por que fica um pouquinho diferente, tá? Por causa do jeito que o sol tá entrando ali. Então, uma ficou mais amarelada, porque tá pegando aqui de frente pro sol, e essa aqui não ficou tanto, tá? Mas a gente... Ah, eu quero que fique um pouquinho mais aqui. Eu posso vir nas configurações. Eu nem lembro muito bem como mexe aqui, que tem muito tempo que eu não mexo. Mas se eu quiser que fique mais amarelado, eu posso aumentar um pouco a saturação, enfim. Mas eu não gosto muito de mexer nessas configurações, não, tá? Deixa eu ver aqui. Tem uns modos aqui. Esse linear ficou mais parecido um pouco com o outro. Enfim, a gente pode fazer essas alterações. Se quiser, vai e aplica, mas eu não vou mexer em nada, não, tá? É só pra mostrar pra vocês como que a gente consegue fazer um projeto de interiores bom no Revit, tirando aquela questão que eu falei da limitação que a gente tem de cama, tá? E sofá, às vezes, também a gente tem um pouco de limitação. Se a gente abrir essas imagens e der zoom, a gente vai ver que elas estão com uma qualidade muito boa. Então, deixa eu abrir aqui. Então, olha a qualidade do metal, da luminária, né? Da lateral dos livros, que às vezes a gente dentro do arquivo olhando de perto não tá das melhores, fica meio assim. A qualidade tanto da pintura, aqui do vidro, tá? Ele saiu, tá vendo aqui que ele é areia rosa, saiu preta, tá? Isso aqui é uma configuração do Revit que eu não tô conseguindo mudar, porque ele faz tudo que tem vidro ficar preto na parte de dentro. Isso é o que tá acontecendo aqui também, nesse item aqui, tá? Então, todos os itens aqui. Uma outra coisa que eu gosto de falar é que eu não fico criando um material para cada família. Então, se eu crio uma porcelana branca, a porcelana branca a gente usa em tudo pra gente otimizar os materiais do Revit também, tá? Então, o render é esse, com a luminária acesa. A gente tem também aqui a bicicleta, o quadro Trama, que é um quadro da Boheme, o vidro esverdeado, a luminária da Tokstok, esse vaso da Riachuelo Casa. Enfim, gente, é isso. Vamos abrir, deixa eu fechar isso aqui, para eu abrir a outra também. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo mostrando mais render em Revit, então fazendo, por exemplo, uma cozinha, fazendo outros ambientes, tá? Mas esse render aqui, quem for adquirir o template, ele tá dentro do template, esse modelo, tá? Então, como eu mostrei, então tá dentro do template. Então, a minha intenção é reproduzir esses outros ambientes que eu tô trazendo dentro do template. Então, tem a cozinha, tem a sala, que a sala tem um mobiliário super diferente, que tem essas configurações que eu coloquei de almofadada arredondado. Mas, enfim, isso aí é coisa para outro vídeo.